você já tocou aí no assunto da cultura, eu sempre falo aqui nos boletins que a guerra cultural é a guerra mais importante, né? A política do dia é como você tentar tratar o sintoma de um corpo doente. A guerra cultural não, a guerra cultural vai na causa da doença, né? É aquilo que vai trazer realmente a cura para o nosso país. Obviamente que a longo prazo, mas a luta tem que ser diária e ela já começa agora. Nós estamos com 2 convidados especialíssimos nessa manhã aqui no Terça Livre, que é o secretário especial de Cultura, Mário Frias, e o secretário nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, André Porciúncula. Bom dia, senhores, tudo bom? Bom dia, Max. Bom dia, Alan. Tudo bem, irmão? Mais uma vez aqui no Terça, com muito orgulho. Muito bom. Bom dia, André. Bom dia, pessoal. Bom dia, o Alan. Bom dia aos ouvintes. É um prazer imenso estar aqui, um orgulho também, uma honra. Muito bem, muito obrigado por aceitar o convite. A honra é toda nossa de ter vocês aqui na nossa bancada. Eu queria já começar com um assunto forte aqui. A gente viu nesses últimos dias, né? A gente teve queimaram a estátua do Borba Gato, queimaram a estátua de Pedro Álvares Cabral, né? Teve, e ainda mais, a própria Prefeitura de São Paulo tinha elaborado uma lista com 40 monumentos considerados controversos. Essas 2 esculturas, inclusive, estavam, né, nessa lista. Qual é a opinião de vocês? Vocês que estão dentro, né? Vocês que estão vendo de dentro. A gente está de fora olhando, a gente queria saber a opinião de vocês que estão de dentro. Existe, de fato, um programa, talvez, de destruição histórica ou reconstrução, né, histórica de mudança, através de uma mudança cultural no Brasil? A gente ficou muito chocado, né, ao ver essa lista. O André até fez uma postagem imediatamente, mandou para mim. E essa lista, na minha opinião, ela é uma lista criminosa, né? Ela não só faz alusão a esses nossos patrimônios, como ela praticamente faz um indicativo, né, de quais desses nossos patrimônios merecem ser destruídos, né? Isso partindo do poder público, na minha opinião, é crime, né? Me parece que o secretário, até então secretário de Cultura de São Paulo, foi exonerado, se não me falha a memória, no dia seguinte, mas, na minha opinião, isso também não é suficiente. O que ocorreu nesse fato, na minha opinião, é crime, né? Como pode alguém oferecer uma lista apontando ou criticando determinado bem, patrimônio nosso, brasileiro, indicando que essas não seriam personalidades ou monumentos que merecessem sequer estar expostos, né? A gente repudia esse tipo de coisa, estamos tomando algumas providências. Imediatamente o deputado Eduardo Bolsonaro também se manifestou, e a gente fica estarrecido com esse tipo de atitude vindo do Poder Público de São Paulo. Quer dizer, na verdade, para mim não é nenhuma surpresa, né? Mas é chocante, né? Então, eu acredito que isso aí é matéria de repúdio, e a gente não pode admitir que o poder público de nenhum estado queira se sobrepor ou criar narrativas em cima de um fato histórico, comemorativo, né, como é o Borba Gato. No dia seguinte dessa lista, foi queimada a estátua de Pedro Álvares Cabral. E isso aí, na minha opinião, assim, é fato consumado, né? Agora, vamos tomar as providências cabíveis, e repugnante isso aí. André. Para mim é muito claro que é uma tentativa de importar artificialmente os movimentos americanos, né? É uma tentativa de emular a projeção desses movimentos de destruição do nosso passado, e é prática, né, da ação revolucionária tentar destruir esses símbolos que são como se fossem marcos civilizatórios da nossa cultura, para que se possa apagar o passado para controlar o futuro. É a intenção, para mim, óbvia e latente, e isso vindo do poder público, para mim, é algo extremamente criminoso. A gente conversou com o Mário na época,
Aconteceu a lista, é uma lista-alvo, eu não tenho a menor dúvida disso. Foi criada uma lista, 40 monumentos, 40 personalidades históricas, como o Padre Anchieta, Pedro Álvares Cabral. Era assim, surreal. Supostamente eles eram personalidades controversas, de controvérsias não tem nada, são os símbolos, os marcos, os mitos fundadores da ideia de Brasil. E a coisa foi tão assintosa, tão escancarada, que menos de 20 horas depois teve uma estátua do Pedro Álvares Cabral sendo queimada, e alguns parlamentares de esquerda, principalmente do PSOL, comemorando o fato como se fosse a coisa mais natural do mundo. Teve uma deputada que até fez uma postagem sobre isso, agora eu não me lembro o nome, mas ela chegou a fazer uma postagem sobre isso. Vamos fazer uma notícia crime, já estamos terminando o processo, acho que não pode passar em branco, não é só, como o secretário falou, não é só a exoneração do ex-secretário de Cultura lá de São Paulo, há necessidade de responsabilização criminal das pessoas envolvidas, e é algo muito sério, porque quando você projeta a ação revolucionária dentro de uma ação de terrorismo, que compromete a vida de pessoas, que compromete a segurança de pessoas, que se bota fogo em via pública, e isso tem, em algum nível, participação de agentes públicos, precisa ser combatido. Isso precisa ser realmente combatido, e é lamentável que a mídia dominante aí não tenha dado a devida importância para o fato e tenha tratado como uma coisa menor. Perfeito. Deixa eu passar aqui a palavra para o Alan também. Alan, primeira vez que o Mário Frias está vindo aqui no nosso estúdio, né? Ele que esteve lá na casa várias vezes, agora está vendo aqui a diferença. Orgulho. Muito legal, irmão. Parabéns. Obrigado. Acompanho o Terça há muito tempo, antes de assumir a Secretaria de Cultura. E ver vocês aqui nesse prédio dá orgulho na gente. Graças ao nosso público maravilhoso que assina a Terça Livre juntos. Inclusive, eu quero dar um recado para a grande imprensa que certamente vai estar aí querendo recortar trechos da entrevista, como fizeram com Queiroga, né? O ministro Queiroga, dizer o seguinte, né? Aqueles que utilizaram a imagem do vídeo do Queiroga, CNN, Globo, serão processados porque não pediram autorização de uso de imagem. Então, quem for brincar de querer tirar trechos dessa entrevista para poder depois manipular e fazer matérias caluniosas, também será processado caso não peça autorização do direito de imagem do Terça Livre. O Terça Livre é uma empresa com direitos autorais, né, com marca registrada, com CNPJ de comunicação. Então, brinque e eu te vejo na justiça. Então, vamos voltar ao papo entre nós aqui, que só esse recadinho para os canalhas da imprensa. Secretário Mário Frias e André Ossioncla, nós sabemos muito bem que a esquerda, durante 2 décadas ou mais, ocupou cargos dentro do Estado, soube manipular esses cargos, soube aprender como fazer aquele drible, né? Aquele jogo de bate-bola, quase igual um Barcelona, entre TCU, né? Entre a Secretaria, o antigo Ministério da Cultura, e os governos estaduais e municipais. Então, eles sabem o beabá de como andar de tal maneira que verbas impositivas sejam obtidas. Eles sabem como driblar todos os caminhos, coisa que as pessoas de bem, eu nem digo nem direita ou conservadorismo, as pessoas de bem não têm conhecimento de como ter acesso ao que o governo pode colaborar com a cultura. E, além de não saber como ter acesso, também não sabe o quanto que o governo quer atuar fomentando a cultura. Então, somando-se a isso, a omissão, né, das pessoas de bem, ou seja, sobretudo dos cristãos em geral, católicos e evangélicos, que não se preocupam tanto com a arte como deveriam. A gente vê aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a Hallmark Channel fazendo filmes maravilhosos, inclusive vai estar agora na Record, já inaugurou, já iniciou na Record, o When Calls the Heart. A Hallmark Channel, que é um canal evangélico, mas não diz que é evangélico, você não percebe se você não tiver um olhar atento, cheio de valores das Sagradas Escrituras, e todos os filmes e seriados da Hallmark Channel são maravilhosos, né? Então, temos essa omissão no Brasil, né? Ela é evidente, né? Os católicos e os evangélicos não produzem seriados, filmes, roteiros, coisas que possam ser utilizadas no universo do cinema, seriado, etc. A gente deixa muito a desejar, eu falo isso com muita dor no peito, né? Como católico, como cristão,
eu falo, meu Deus, o quanto que nós somos omissos diante de tudo isso. Como é que vocês enxergam essa somatória de problemas, né? A omissão dos bons na arte, a perseguição a quem está hoje dentro de alguma grande empresa e que não pode nem sequer falar que é cristão, não se pode falar que é conservador e é perseguido, é retirado, execrado, não participa mais do círculo dos artistas, com essa manipulação do Estado, ou seja, aqueles que sabem utilizar, manipulação não digo de manusear mesmo, né? Aqueles que sabem manusear o Estado ao seu bel prazer, ou seja, criando, aumentando esse círculo fechado daqueles que podem utilizar-se do Estado para a promoção da arte. Como que vocês enxergam isso hoje dentro da secretaria? Quais são os maiores desafios? Como solucionar esses problemas? E, por último, né, como explicar para as pessoas o que são, por exemplo, aqueles impositivos, né, que o Congresso tem um direito, não tem como escapar disso, e aí eles acabam conseguindo, e o povão olha e fala assim, pô, mas eu não acredito que a Secretaria de Cultura aprovou isso. Como conciliar esses desafios todos aí? Vou começar e o André finaliza muito bem aqui. Alan, quando a gente chegou na secretaria, né, já tem 1 ano e 3 meses que nós estamos à frente da Secretaria de Cultura. A primeira percepção que a gente tem é da própria estrutura. Como você bem falou, a própria estrutura já tinha seu modus operandi muito claro, né? E aí a gente começa devagarinho a entender como funcionava nos primeiros 60, 100 dias. E conversando com o presidente, a gente fez algumas alterações importantes por decreto. Uma delas, por exemplo, era que a gestão das vinculadas e da Ancine, da agência, elas não passavam pela Secretaria de Cultura. A gente era praticamente um órgão alegórico, né? Com muito pouca ação, né? Métodos de ação mesmo. E a partir do momento em que a gente consegue trazer essas estruturas de volta para nós, a gente passa a começar uma gestão, né? Ou seja, um planejamento. Isso que você falou não é novidade para ninguém, né? A gente sabe que as estruturas elas tinham um vício, elas tinham como eu falei, um modus operandi aí muito claro para nós. E coisas como você disse muito bem, né? Do canal cristão e evangélico. Projetos nessa esfera ficavam totalmente de fora dos projetos e ambições da própria secretaria. Isso foi algo que a gente rapidamente identificou, fizemos modificações identificou e fizemos modificações importantes. Uma delas a gente trouxe de volta a arte sacra, que era algo que praticamente estava abandonado, né? Algumas prerrogativas nossas, como manutenção de equipamento cultural. Então, você hoje tem uma prioridade da Secretaria de Cultura em cima desses assuntos. O que mais chama atenção nisso tudo, Alan, é que a Secretaria de Cultura é um órgão do governo federal. Então, a obrigação nossa é de trabalhar para o povo, trabalhar para a população. E o que a gente identificou à frente da pasta, e aí não mais com achismo, né? Você pode achar o que você quiser, mas com fatos, com números, com dados, a gente identificou que de um passivo de 13 bilhões de reais que a gente tem, a gente identificou que 78% desses recursos ficaram com 10% de proponentes. Acusam a Secretaria de Cultura de não construir política pública, e eu pergunto, qual é o embasamento para isso, né? Onde estava essa política pública em todos esses anos que destinou quase 80% de todos os recursos para apenas 10% de produtores, de proponentes, né? Uma política pública cabível é o que a gente vem fazendo agora, né? A gente vai lançar uma linha muito interessante de editais pela Ancine, que vai favorecer novos produtores, regionalização, valorização do bicentenário. Então, a gente, aos poucos, Alan, vem travando uma batalha muito dura, diga-se de passagem. O nosso dia a dia é um dia a dia muito pesado. Praticamente, a gente não tem dia e noite, né? A gente vai adentro
enquanto o assunto persistir. E hoje a gente tem esse foco, né? Outro dia, eu não me lembro qual foi o jornal, mas lançaram uma matéria, né, dizendo que a gente não sei se era que você é ocultista, não sei qual dessas foi, assim, divertidíssima. Uma coisa diferente. Divertidíssimo. No final das contas, a gente acaba se divertindo com esse tipo de palhaçada, né? Mas a intenção era dizer que a gente não daria prioridade, ou não faria nenhum fomento dos evangélicos. Não, primeiro nos acusaram de privilegiar evangélicos. Isso. Aí depois nos acusaram de não sermos cristãos e sermos ocultistas. Aí depois nos acusaram de perseguir os ocultistas e os hereges. Aí cada hora é uma coisa diferente. E a verdade é assim, a minha visão como secretário de Cultura é que toda manifestação artística do povo merece investimento, merece consideração. Então, nós somos uma secretaria assumidamente cristã, né? Às vezes até dizem que a gente é terrivelmente cristão, né, André? Mas é uma manifestação artística, como qualquer outra, é uma manifestação do espírito, tem direitos autorais, assim como o Terça, você falou muito bem aqui no início da matéria. Assim, a gente tem hoje o comprometimento de resgatar a cultura desse sequestro político ideológico que a gente acompanhou por décadas, e devolver a cultura para o homem comum, né? O Brasil é um país continental, né? E a gente precisa respeitar cada uma dessas manifestações culturais. E a gente vem mostrando isso ponto a ponto. A batalha é dura, mas a gente tem a convicção de que estamos trabalhando dentro do certo. Completa aí, Andrezão. Só rapidinho André, só antes de você comentar, para quem está em casa e pensa assim, não, mas não tem que fomentar nada, o Estado não tem nem que se intrometer, vale lembrar, você que está em casa nos assistindo, que sim, que esse mundo ideal que você fala assim, não, o Estado não tem nem que meter o dedo nem para ajudar, nem para atrapalhar, nem nada. Assistam os créditos dos filmes que você gosta. Se você parar para ver todos os créditos de todos os filmes da MCU, né, da Marvel Studios, né, Marvel Cinematic Universe, se você pegar todos os créditos da Marvel, você vai ver o estado da Geórgia no finalzinho. Tem uma maçãzinha, é aqui do lado, né? Você desce aqui da Virgínia, depois você tem North Carolina, South Carolina e vem a Geórgia. A Geórgia, ela se aproveitou de que a Califórnia estava ganhando muito dinheiro com os filmes, né? Ou seja, ela dava lugares para poder serem filmados os filmes, ela ajudava ali com fomento e estava lá a Califórnia. Depois de um tempo, a Geórgia percebeu, opa, a gente está perdendo grana aqui, então vamos colaborar aqui, tirando, né? É sempre aquela coisa do imposto, né? O dinheiro do imposto que deveria ir para um lugar, você deixa de levar aquele imposto e acaba fomentando a cultura. Então, assim, o país mais capitalista do mundo é o país que mais tem o incremento do Estado na produção cinematográfica e artística. Então, para quem está nos assistindo agora, nunca parou para pensar nisso, não passa não. Assistam os créditos dos filmes, todos os filmes. Universo DC, Marvel, filmes de romance, seja lá o que for, assistam os créditos e vejam quais são os estados americanos que estão colaborando. E às vezes não é só o estado americano, não. Às vezes são países, né, que estão colaborando. Então você vai ver a ajuda da França, a ajuda do governo alemão, a ajuda do governo da Noruega, né? Tudo isso tem nos créditos dos filmes. Então, para você que nunca prestou atenção nisso, antes de ouvir o Pociúnculo, dá uma olhada com mais atenção nos créditos dos filmes para você ver o quanto que o Estado colabora com isso. André, desculpa interrompê-lo aí. Não, eu acho interessante você falar isso, Alan. Deixa eu complementar então o que você falou. O que acontece é o seguinte, a população, em parte, tem razão nessa tese, nessa linha de raciocínio, tá? Porque o que acontece? Se você for olhar realmente os investimentos da lei, né, são 30 anos, próximo de 50 bilhões, né, 48 bilhões de reais ao longo desses anos todos. E o que a população quer saber é por que ainda existe, se essa indústria recebeu tanto dinheiro esses anos todos, por que ainda existe a necessidade do investimento? São várias questões aí, mas é louvável também. A gente mesmo, né, fica se perguntando por que foi investido tanto dinheiro e essa indústria não anda com as próprias pernas, né? É para isso que a gente está na secretaria, para fazer com dados e informações uma política pública real, que possa
continuar fomentando a arte, mas que não cria ali as famosas tetas, né? Você pode falar assim, completa aí, Andrezão. Não, eu acho que, inclusive, parte também do pressuposto da função do fomento, né? A gente tem que lembrar que a cultura tem uma dimensão de valores estruturante da própria civilização. Então, não haveria civilização sem cultura e não haveria a ideia de país e de nação brasileira sem esta cultura. Óbvio que o burocrata do Estado não vai produzir uma Capela Sistina, mas faz parte dos valores integrantes da nossa civilização, da nossa nação, esses valores culturais. E cabe aí ao Estado, como instrumento de preservação civilizacional, preservar esses valores atemporais. Eu creio que não cabe ao burocrata produzir cultura e nem transformar os mecanismos de fomento num substituto ao mercado. A gente não pode ser uma muleta eterna. Daí que vem o senso comum de que não se deve investir. Então, a função da lei de incentivo, inclusive, não pode ser a de substituir o mercado. Ainda mais substituir tão mal substituído como foi, privilegiando aqueles 10%. E aí que acaba tendo essa ruptura de paradigmas, né? Porque durante muito tempo se analisou a Secretaria Especial de Cultura e o então antigo Ministério da Cultura como se ele fosse um sindicato de classe, como se ele estivesse ali para servir meia dúzia da elite sindical artística arrogante que se acha a detentora da representatividade do que é cultura. Eles são os ungidos que falam o que é e que não é cultura. E eu percebo que parte desse processo se deu dentro de uma perspectiva muito soviética, né? Houve um esvaziamento, e aí o Alan perguntou de como lidar com a burocracia. Eu acho que houve um esvaziamento proposital do poder de ação do governo federal, do poder executivo, em cima dessas políticas públicas. Vários truques retóricos, como, por exemplo, a sociedade civil precisa participar da política pública. Que sociedade civil? Meia dúzia de representantes de sindicatos, de interesses? Aquilo não é sociedade civil. Sociedade civil se dá através da representação que o presidente da República, com mais de 50 milhões de votos, exerce. Não que existe eleição. Não com meia dúzia de entidades de classe, entidades de interesses pessoais e individuais, participando e definindo políticas públicas. Então, um dos primeiros processos que a gente identificou na estrutura burocrática é como houve um esvaziamento do poder executivo para manter o poder de definir políticas públicas na mão dessas pessoas que não foram eleitas, que não representam valores populares, que não tiveram crivo da população, mas que através de vários truques retóricos que a grande mídia repete incessantemente, como a representatividade da sociedade civil, eles hoje exercem poder e influência dentro das políticas públicas. Então, o secretário observou isso, o presidente da República tinha essa observação, a gente desburocratizou muita coisa, trouxe de volta o poder da política pública para a secretaria. Estamos sendo acusados desse crime terrível de exercer as políticas de governo. Porque a Secretaria de Cultura está agora dirigindo a cultura. Se a função do governo não é dirigir as políticas públicas nacionais, eu não sei que carga d'água o presidente da República faz na cadeira dele, eleito por 52 milhões de pessoas. Exatamente. Se é a elitezinha sindical do Projac que vai definir políticas públicas na cultura, então me desculpe, acaba as eleições e essa elite sindical governa o país sem ter um único voto. Então, a gente está enfrentando essa máquina de burocracia, desregulamentando, trazendo de volta o poder de definir as políticas públicas para o governo federal, sim. Isso é importante, certo? Porque a gente vai romper esta lógica de que a Secretaria de Cultura é um sindicato de classe e devolvê-la, como o secretário falou, ao homem comum, à sua excelência, o povo, que é que de fato manda, e ele manda através dessa carta que ele dá ao presidente da República, que compõe aí milhões de pessoas num elo de confiança e de valores. Acho que esse é o nosso grande ideal lá na Secretaria, de romper essa estrutura burocrática, essas regrinhas minuciosas, e como o Alan falou, afasta os pequenos produtores culturais, aqueles pequenos artistas, sanfoneiros, sertanejo, a cultura verdadeiramente popular, que foi por muito tempo escanteada, né, secretário? Foi por muito tempo jogada ao léu. A serviço, né? A cultura ficou a serviço de uma elitezinha sindical aí, e isso aí afastou totalmente o sentido da cultura estatal, né? Do que é o investimento que o governo deve fazer. E é uma guerra sensível e minuciosa, né? Porque a cada passo que a gente dá tem mais um desafio e a gente vem encarando com essa simplicidade aí. Agora, o André Porciúncula falava, né, já em algumas postagens na rede social, sobre
questão da Lei Rouanet, que existia aí uma distribuição meio que aleatória dos recursos da cultura e que nunca houve auditoria nesses recursos, né? E agora, o que já mudou? Né? Só pela reação da esquerda, acho que já mudou muita coisa, né? Assim, quando eu assumi a pasta, a primeira determinação assim, do secretário foi, olha, você tem um grande problema lá, é um volume de processos, de projetos culturais de 20 mil projetos, Nossa, que perfazem um total de 13 bilhões de reais, bilhões, não é milhões, caramba. e que nunca tinham sido auditados. Mas quando a gente fala de auditoria, não é auditoria financeira, né? Eu não vou conferir a nota fiscal. Sim. A auditoria ali, se o projeto sequer foi realizado. Nossa. Então o sujeito foi lá, pegou 20 milhões de reais, vou fazer um show. Esse show aconteceu? Eu não estou perguntando se realmente ele gastou 20 milhões de reais no show. Tô falando assim, o show aconteceu? Não sabemos. Nossa. Então, era um grave problema, mais de 5 milhões de páginas a serem analisadas. E eu falei isso na Comissão de Cultura, causou espanto nas pessoas, os deputados que estavam lá, mas a verdade é que não havia política pública cultural no país, porque nunca houve interesse em fazer o processo de auditoria que é capaz de sustentar a tomada de decisão em nível estratégico. Como é que eu posso avaliar se realmente estamos aplicando esse dinheiro num fomento produtivo, se a gente realmente está produzindo cultura dentro dos valores que abarcam a nossa civilização, se a gente nunca fez auditoria de absolutamente nada? Então, nossa capacidade de auditoria era ridiculamente reduzida e não havia qualquer preocupação com isso. Então, eu fico brincando, não havia política pública. O que havia era o seguinte, galinha gorda, joga o dinheiro para cima, naquela pequena elitezinha ali de 10% que concentrava a maior parte dos recursos, e essas pessoas pegavam dinheiro sem nenhum tipo de preocupação por parte dos antigos gestores em fazer um processo realmente crível de análise desses projetos culturais. Isso é um absurdo, é criminoso o que tinha sido feito. Então, a primeira coisa que fizemos, adequar a capacidade da Secretaria de Cultura de recepcionar projetos culturais à nossa capacidade de auditá-los, garantir que cada projeto que a gente receba, a gente audite. E atacar também fortemente o passivo. Nessa primeira análise de ataque ao passivo, pegando os grandes valores, já de cara a gente conseguiu identificar aí, por exemplo, o caso clássico da Fundação Roberto Marinho, que pegou 34 milhões de reais para fazer o Museu da Imagem e do Som e não entregou à sociedade. Nossa. Quero aproveitar, Andrezão, Gravíssimo. para lembrar aqui. Estou recebendo uma mensagem aqui, até mandei para o presidente. Projeto de lei Paulo Gustavo, incluído na ordem do dia no plenário do Senado. Agora. Para amanhã. Para amanhã, exatamente. Eu quero aproveitar o espaço do terça para esclarecer essa questão, né? Como o André falou muito bem agora, a gente está falando desde o início, é preciso haver responsabilidade com o uso do dinheiro público. Desses 13 bilhões, que a gente está falando que não tem auditoria, a gente não está nem só falando sobre os números, como se a gente tivesse que prestar contas de números. Não, a gente nem sequer sabe se tem o objeto, né? Isso é muito sério. E na gestão do governo do presidente Bolsonaro, uma das coisas que ele me pediu foi para que a gente fizesse todo o trabalho de transparência, né? Aprofundasse nesses temas, nessas questões orçamentárias principalmente, que tanto levantam essa fumaça dentro do corpo da Secretaria de Cultura. A partir do momento que a gente desenvolveu e criou mecanismos para cuidar desses recursos, né, diversos movimentos foram criados para que eles pudessem passar por cima, né, burlar a presença da Secretaria de Cultura. A gente teve a criação da Lei Aldir Blanc, dentro de um processo, de um orçamento de guerra, num momento muito sensível da história da cultura e do próprio setor de eventos no Brasil. E essa lei ela foi criada num momento ímpar, né? Nesse momento, nesse orçamento de guerra. Foram destinados 3 bilhões a estados e municípios no ano de 2020. Desses 3 bilhões, 780 milhões não foram executados. Eles tinham que ser empenhados e executados no orçamento de 20. Com muita sensibilidade, o presidente permitiu que esses recursos fossem novamente, né, esse restante desse recurso, fosse novamente empenhado e executado em 21. Isso já é algo extraordinário que nunca foi feito. A gente tem que lembrar que isso nunca foi feito em governos de esquerda que tanto publicizaram essa questão de a gente investe em cultura. Nunca se investiu tanto em cultura quanto na Lei Aldir Blanc, 3 bilhões num ano.
esses recursos foram destinados a estados e municípios. E eu não posso dizer que eu concordo em absoluto com a destinação desses recursos, né? Muitos desses recursos ficaram sem explicação, sem uma política pública definida. Isso me preocupa, e eu nunca escondi isso de ninguém, que me preocupava a questão da gente não conseguir entender para onde esses recursos estavam indo, ou sequer se eles estavam indo para a cultura, né? O que se viu foi uma série de absurdos, como a criança viada e coisas desse gênero, que a gente não teve nenhum tipo de gerência sobre. E o que acontece agora com a Lei Paulo Gustavo, que eles estão desenvolvendo no Senado e vai ser votada aqui, pelo que eu estou vendo, essa semana, é um absurdo ainda maior, porque ela não tem argumentação nenhuma de necessidade. A gente está, graças a Deus, saindo dessa pandemia e vamos voltar ao normal, o normal de sempre. A cultura requer o encontro, a união de ideias, a participação do povo, né? Isso é fundamental para os eventos, para peças, para cinema, para tudo. A reunião, o povo unido faz parte da cultura. E essa lei ela vem para destinar 4,8 bilhões por ano sem nenhuma gestão do governo federal, ou seja, são quase 5 bilhões que vão ser distribuídos para estados e municípios, para estados, nesse caso, definirem as políticas públicas, sem nenhuma participação do governo federal no que diz respeito à proteção desse recurso e a certeza do investimento na cultura proveniente desse recurso. Então, me preocupa muito. Eu sou contra a Lei Paulo Gustavo, estou aqui reafirmando o que eu já disse outras vezes. Na minha opinião, não havia cabimento nenhum num processo de investimento de quase 5 bilhões de reais, sem nenhum dado, sem nenhuma informação contundente para que se crie e se destine uma política pública que favoreça ao homem comum. Então, estou aqui, mais uma vez, André, se quiser completar, minha opinião é contra qualquer tipo de investimento de recursos do governo federal sem os devidos estudos, dados e informações pertinentes para que esse recurso chegue realmente na ponta e beneficie realmente o homem comum. Só um adendo rápido, secretário, se você me permite também, sobre essa questão do Paulo Gustavo, que é realmente algo muito grave, muito, muito urgente. Não só uma tentativa de burlar os controles e o processo de moralização que a cultura vem fazendo, mas o projeto de lei é em si e por si inconstitucional, porque ela sequestra os fundos federais de cultura e distribui para estados e municípios e aleja da participação, ou seja, retira da participação do desenvolvimento da política público-cultural a Secretaria de Cultura, que era o órgão responsável por produzir isso. A decisão de políticas públicas. Exatamente. O dinheiro é federal, eles vão sequestrar o dinheiro federal e tirar o governo federal do processo de decisão. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, não tem nenhum cabimento, isso é completamente inconstitucional. E a tentativa é transformar o governo federal, a Secretaria de Cultura, num caixa eletrônico de saque compulsório. É isso que eles visam. E o triste é que eles se utilizam do nome de uma pessoa, né, que morreu, que todo mundo sente falta, todo mundo gostava do personagem, independente de qualquer debate político, dos personagens feitos pelo artista. As pessoas estão se utilizando do nome do Paulo Gustavo para poder criar uma sensibilidade para algo que é abjeto. Isso é que é triste, né? A esquerda sabe fazer isso, ela sabe mexer com o sentimento das pessoas para poder extrair desse sentimento, porque fica assim, né? Até a frase do Mário fez: eu sou contra a Lei Paulo Gustavo. Soa como, né? Soa como? Eu sou contra. É o quê? Soa isso, né? Ela soa como se eu fosse contra. E tá aí um cara que eu adorava, que eu e a Juliana, a gente às vezes pegava lá o Vai Que Cola e assistia de ponta a ponta as temporadas antigas, porque é um cara sensacional, talentosíssimo, né? Ele era um cara que tinha o dom de trazer justamente o que a gente está falando aqui, né, Alan? O homem comum, né? O Paulo Gustavo, ele tinha essa coisa do frescor do dia a dia do brasileiro, né? E não tem nada a ver com o Paulo Gustavo, né, Alan? Exato. O que a gente está batendo firme aqui é que a gente entende que esse é mais um mecanismo para burlar a nossa presença na Secretaria de Cultura, justamente por a gente estar moralizando os mecanismos de fomento. Isso aí, na nossa humilde opinião, André,
corrobora com a minha opinião, eu sei disso. Isso aí é para burlar justamente o que a gente está conseguindo fazer lá dentro, cara. E só um único dado que eu esqueci de falar, o projeto de lei prevê que esse dinheiro, em vez de ser aplicado na cultura, ou seja, num projeto cultural, seja usado pelas empresas para pagar dívidas trabalhistas, tributárias ou qualquer outro tipo de dívida. Ou seja, nem para a cultura de fato vai. Essa é a questão. Qualquer política pública, Alan, na minha humilde opinião, ela tem que ter início, meio e fim. Se ela não tem início, meio e fim, ela é assistencialismo. E diga-se de passagem, todos esses projetos que a gente está falando, desses 13 bilhões de reais que estão no nosso passivo, eles nem sequer, muitos deles nem sequer têm o objeto. Ou seja, a gente realmente não tem a certeza se qualquer parte desse recurso foi realmente investido em política pública cultural, tá? Perfeito. Enquanto isso, o Tarcísio Meira é esquecido, né? Ou seja, eles são tão canalhas que eles falam do Paulo Gustavo e ignoram por completo o Tarcísio Meira. Veja a seletividade dessa turma, é um troço asqueroso, quase diabólico, né? Você vê que é terrível. E eu estou devendo para o pessoal aqui do Terça Livre falar um pouco mais do José Ramos Tinhorão, membro do Partido Comunista, que criou essa atmosfera de que existia uma música popular brasileira que não era popular, né? Foi ele que criou toda essa atmosfera e tudo com trabalho com artistas, né? Lá atrás ainda, na década de 50 e depois na década de 60, quando ele começou a escrever no Jornal do Brasil, um membro do Partido Comunista que foi ocupando espaços e ganhando força e poder graças à Globo, e ele que criou toda essa estrutura que nós temos hoje, que as pessoas falam, o que é a música popular brasileira? É a música gaúcha? Não. É a música do Bumba Meu Boi, lá do norte do país? Não. É a literatura de cordel? O forró do Nordeste? Não. É o sertanejo? Não. O que é a música popular brasileira, segundo José Ramos Tinhorão, né? A tese dele é absurda, né? Não tem como falar sem rir, né? Segundo esse comunista, a música popular brasileira é aquela oprimida pela igreja e pela elite. E aí seria o samba da favela, que tem conotação urbana, o candomblé, coisa do tipo. E aí quando ele, inclusive, colaborou para a ascensão oh meu Deus, fugiu o nome agora aqui, deu branco, do grande sambista, né, da primeira estação da Mangueira, né, lá no Rio de Janeiro. Nome deu branco, não é o autor das rosas, as rosas não falam, né? Deu branco aqui. Deu branco. Cartola, Cartola, né? Quando ele colaborou com o Cartola, aí o Cartola fez uma música para Nossa Senhora, uma música para Deus, e aí pronto, o próprio Cartola, que foi levantado foi descoberto nessa pesquisa dos comunistas, né? Até aqueles que foram descobertos e que tinham um grande dom foram jogados de fora por completo, né? Inclusive apagando-se aquilo de belo que eles faziam para poder manter essa elite que depois se desenvolveu de tal maneira que virou a máfia do Dendê, né? Que todo mundo já conhece, e hoje agora estão querendo utilizar-se do nome do Paulo Gustavo. É bem triste. Max? Muito bem, Alan. Eu queria agradecer muito aqui a presença do secretário especial de Cultura, Mário Frias, e do secretário nacional de Fomento à Cultura, André Porciúncula. Muito obrigado por estarem aqui com a gente no nosso Boletim da Manhã. Eu que agradeço, Max. Sempre um prazer estar aqui. Como eu falei antes, acompanho o Terça há muito tempo, né? E o Terça sempre foi essa fonte livre dessa agenda, né? Que insiste e persiste em continuar viva no Brasil. Mas eu queria fazer uma meia-culpa aqui, Alan, para dizer que a gente precisa, sim, de filmes, a gente precisa, sim, do audiovisual, e a gente tá ali com uma lei, que é a Lei 8.313, a Lei de Incentivo à Cultura, para fomentar a cultura. Então, você artista conservador, você evangélico, você cristão, não se furte de procurar a lei. Eu vejo muita gente falando, a gente está fazendo isso aqui sem dinheiro público. Mas a verdade é que a gente precisa fomentar, a gente precisa trabalhar o imaginário do brasileiro.
Como você falou muito bem, o imaginário do brasileiro está na agenda há muitos anos. E você não muda esse imaginário com estatísticas de governo. Somos um governo trabalhador, somos um governo realizador, né? Um governo que pensa no povo brasileiro, mas a gente também precisa criar as obras audiovisuais, a gente precisa que a nossa cultura seja contada. O que será dos livros de história do amanhã? Quem será o André Porciúncula? Quem será o Mário Frias nesses livros, nesses filmes? Se a gente não construir algo que conte a verdadeira história do Brasil, né? Porque a gente acompanha, né? Eu tenho 50 anos, acompanho política pelo menos há 30, e a gente sabe que a narrativa criada é muito forte, principalmente quando você junta a cultura, né? E esses agentes culturais sindicalizados que monopolizaram aí, esses oligopólios que tomaram conta dos recursos e dos investimentos na cultura. Então é importante demais que você que assiste o Terça, que você que acompanha o dia a dia do Brasil e tem né, tem seu dom artístico, você compõe, você escreve, você pinta, você faz esculturas. É importante que você procure entender como funcionam as leis. A gente tem alguns projetos importantes para ajudar na criação de novos agentes culturais. Não existem... muito se fala do artista, Alan, mas o artista não é o grande culpado disso aí, não. Existe um mecanismo, um sistema muito forte por trás. Eu e André, a gente vive, né, tá sempre conversando sobre isso. Então, assim, há interesses muito mais profundos por trás disso tudo, e a gente precisa de você, a gente precisa do brasileiro atuante, que seja criativo, que traga obras audiovisuais, a memória, o cérebro funciona com imagens. Se eu falo elefante, você não pensa na palavra, você pensa no animal. Isso é muito sério, a gente precisa construir essa cultura conservadora, que valoriza o artista de qualquer religião, né, e que impulsiona esse coração do povo, né? A cultura ela não foi construída com gordas verbas públicas, né, meu amigo? A cultura foi construída com uma paixão ardente, com algo que movimenta o espírito do ser humano. Então, a Secretaria de Cultura está aqui para trabalhar para a população. Então, venham, tragam seus projetos, invistam, acreditem nos seus filmes, no seu disco, na sua música. E a gente precisa de você. Perfeito. Muito obrigado, Mário Frias. Muito obrigado, André Mas Porciúncula. voltem mais vezes, porque tem muito mais assunto. Eu ainda quero falar de museu, quero falar... Quando nós entrevistamos aqui o secretário de Pesca, nós tocamos no problema do turismo, né? É triste. Ontem eu fui, Max, no Busch Gardens, aqui na Virgínia, e, puxa, um local tão pequeno, dentro da floresta mesmo, dentro da mata, tudo respeitadinho, né? Ninguém poluindo nada, um ambiente maravilhoso para crianças brincarem, é um parque de diversões lindo, e eu comentava isso com o secretário de Pesca, o quanto que o Brasil pode enriquecer. O Brasil não tem ainda funcionando 1% do que ele pode ser, e esse é o grande desespero de ter pessoas como o Mário Frias e o André Porciúncula na cultura. O desespero da esquerda não é que os artistas serão abandonados, o Bolsonaro não se preocupa com nada. Não, o desespero deles é que o secretário de Pesca consiga fomentar mais ainda o quanto que o Brasil pode enriquecer, lembrando daquilo que o secretário de Pesca falou, né, que agora eu não me lembro se era qual país ali da costa pacífica que ele falou, que é pequenininho e vende mais camarão do que, por exemplo, a costa brasileira inteira, sendo que é do tamanho do estado do Alagoas. Então, assim, gente, o Brasil... Alan, quando ele falou dos cruzeiros também... Dos cruzeiros. Então, assim, o Brasil, gente, ele nem sequer começou a ser o gigante que nós sabemos que ele pode ser. Exato. Na pesca, no turismo, na cultura... E o desespero deles é esse, né? Equador, obrigado, Jorge Amaral, que está aqui nos comentários falando aqui. Legal. No Equador, obrigado, Jorge. Então, assim, o Brasil ainda não começou a ser o gigante que ele pode ser. Ele não está nem bebezinho ainda, é um embrião. Então, o trabalho que está sendo feito, e vocês sabem o quão transparente nós somos aqui, o excelente trabalho que está sendo feito pelo Mário Frias e toda a sua equipe, é o desespero da esquerda.
Então, essas pessoas, né, o secretário de Pesca, o secretário de Cultura, eles travam aquele monopólio hegemônico que a esquerda mama dessa teta há décadas. Então eles sabem o efeito que isso pode ter se for destravado. Se você destrava essa hegemonia, esse monopólio, esse oligopólio, o troço desaba, assim, vai para o Brasil inteiro. O Brasil inteiro pode ganhar dinheiro. O Brasil inteiro pode ficar, não é rico não, é bilionário. Bilionário. Nós podemos ter um PIB muito próximo do que é os Estados Unidos da América. Né? E o povo brasileiro não precisaria ficar concentrado nas grandes cidades. Ou seja, a população ia ocupar mais espaço em todo o território nacional, daquilo que nós já falamos aqui com relação ao norte do país, etc. Ou seja, o desespero deles é que o que está sendo feito continue. Né? Então, exatamente. que Deus os abençoe, dê força para aguentar essa corja imunda aí. Fala um pouquinho rapidinho sobre o projeto da recuperação dos patrimônios É, culturais, só que pra- tem a ver com Claro, turismo, só- que tem a por ver com favor. isso que o Alan está Só para falando. finalizar, a gente chegou na secretaria, realmente inverteu essa lógica, a gente largou de mão essa problematização artificial, aquelas discussões enfadonhas e alongadas sobre as ideologias de esquerda. Paramos com a mania de transformar a cultura nesse palanque da ação revolucionária e pegamos a lei, os mecanismos, os instrumentos legais e viramos para o povo, para a população, é o que o Alan falou. Vamos atingir o Brasil profundo, vamos investir em museu, vamos investir em produção de pequenos agentes culturais. Agora mesmo, a gente com esse novo decreto, forçamos os grandes patrocinadores a, obrigatoriamente, a nova IN Isso é muito importante, André. Isso que eu queria que você... Alan, isso é bem importante. Explica, porque isso é algo que vai mudar Vai mudar postura da completamente. cultura. A gente compreendeu que a maioria dos patrocínios ficavam sempre com os mesmos agentes culturais. O que é que a gente fez? Novo decreto, a nova IN está sendo publicada agora. Vamos forçar que a cada 1 milhão gasto de um grande patrocinador, ele seja obrigado a pegar um pequeno produtor que nunca ganhou patrocínio na lei. Olha aí. Então, 10% desse valor vai para um novo produtor, ele vai ser Isso é obrigado. histórico. Então, eu vou forçar que esse dinheiro seja pulverizado no Brasil. Sair dessa elite sindical e ir realmente para o Brasil, investir onde interessa, patrimônio tombado, museu, arte Excelente. popular de verdade. Então, a gente vai fazer com que os mecanismos realmente sejam pulverizados. A gente quebra esse monopólio, quebra essa teta, né, que Sim. se fala, e devolve a cultura para o homem comum, devolve para a sua excelência o povo. Perfeito. Muito bom, parabéns. Muito obrigado, então, Obrigado, pela irmãos. participação. Obrigado, Max. Obrigado, Alan. Bom estar contigo, irmão. Obrigado, Eu fiquem que com Deus. agradeço. Obrigado, pessoal. Max, eu vou só ler alguns comentários aqui. Claro. O pessoal falando aqui, Alan, explica pro pessoal o que é ler os créditos, explica pro afegão médio. O J. Ricardo Freitas botou aqui. Obrigado, Ricardo. Pessoal, quando eu falei ler os créditos, terminou o filme, e aí no final passa aquela tela preta com o nome dos artistas e tal. E se você for assistindo até o final, você vai perceber. Eu queria ter aqui agora em mãos algum crédito de filme para mostrar para vocês rapidamente. Mas vai mostrando ali quem é que está colaborando com a produção daquele filme. Tá? Então isso é assistir aos créditos. Obrigado aí ao Ricardo por ter me lembrado isso. Né? Ele colocou ali para explicar para o pessoal. Então você que não está acostumado com isso, créditos são aqueles, depois do filme, quando passa aquela telinha preta, vai passando os nomes, e depois vai passando quais são as produtoras, quem é que colocou dinheiro ali, quem é que ajudou a produzir. E, por exemplo, nos da Marvel, né, quem gosta aí do universo Marvel, quem é fãzão que nem eu, você vai ver ali o estado da Geórgia, que é o que eu comentei aqui. Outros comentários que eu gostaria de trazer aqui para o pessoal foi o comentário do Unidade 001 lá na Twitch, que falou assim: quem quer ser meu parceiro fazendo animações curtas? Olha aí, pessoal. Então, o perfil da Twitch, Unidade 001, tá procurando parcerias para fazer animações curtas. Eu já indico aqui a Unidade 001 que entre em contato com o pessoal que está fazendo o curso O Povo no Poder.